Aí, boa tarde. Essa é a nossa primeira aula do Clube de Programação Competitiva. Ela vai ser uma aula bem introdutória, então a gente vai ver o básico sobre as maratonas e sobre o básico de programação também. Dos que estão aqui na reunião, vocês já tiveram alguma experiência com programação ou com maratona? Tá, parece estar bem equilibrado. Essa vai ser uma aula bem introdutória, mas no decorrer do ano a gente vai abordando assuntos mais complexos. Então, vamos começar falando sobre as competições. Maratonas são competições onde o foco é resolver problemas de lógica, matemática e algoritmos. Então, para ter um bom desempenho nessas competições, nós temos que ter raciocínio rápido, domínio das linguagens de programação, conhecimento em estruturas de dados e algoritmos. Então, o objetivo do nosso grupo de estudos é que todos consigam aprimorar essas habilidades e a gente consiga cada vez mais ter times indo bem nas maratonas. Eu sou o Jean Ferreira Dias, eu sou do quinto período da computação. E vamos começar como as maratonas funcionam. O padrão é esse daqui, que é o padrão da ICPC, as maratonas da SBC seguem esse padrão, a mineira também. São times com 3 integrantes, mas apenas um computador. Então, também é importante para a maratona você saber trabalhar em grupo. Tem entre 10 e 15 problemas para serem resolvidos em 5 horas. O objetivo é escrever um programa que receba a entrada e processe e imprima a saída esperada no tempo que o problema estimula, que o problema te dá. As linguagens aceitas são C, C++, Python e Java, e é permitido levar materiais impressos para consulta, com exceção da maratona UFO e a UBI. A UFO é individual e a UBI também é individual e tem menos problemas. A UBI tem cerca de 4 e 5 problemas e a UBI não é permitido levar materiais impressos para consulta. A UBI ela é diferente porque ela é a Olimpíada de Informática, ela não é bem uma maratona de programação. Então ela pode ser feita até desde o ensino médio até o primeiro ano da graduação. Então, os problemas sempre são apresentados nesse formato. Você tem uma historinha contando o que esse deseja que o seu programa faça. Então, nesse caso, o Papai Noel está brincando com seus duendes para entretê-los durante a véspera de Natal. A brincadeira consiste nos elfos escreverem números em pedaços de papel e colocarem no gorro do Papai Noel. Após todos terminarem de colocar os números, Noel sorteia um papel e aquele número representa quantos o Noel deve falar. O seu trabalho é ajudar o Papai Noel montando um problema que mostre todos os rolos que ele deve falar dado o número sorteado. Então, isso é o resumo do que o nosso programa deve fazer. Daí aqui a gente tem o formato da entrada, vai ser composta por um único número inteiro n. Isso aqui são os limites que o n pode ter. Essa parte é bem importante porque é ela que define muitas vezes qual solução você vai abordar. Então, se o número for muito grande, se tiver muita coisa, você tem que otimizar bastante seu código. Se o número for pequeno, você pode fazer um código mais lento. Então, nesse caso, ele é maior que zero e é menor ou igual que 1 milhão. E esse N representa quantos rostos serão falados por Noel. Também temos o formato da saída, que ele explica certinho como que a saída tem que ser para o problema ser aceito.
Então, tem que ter todos os rows, então, separados por um espaço, e após o último row tem que ter um exclamação. E temos um exemplo de entrada. Aqui, quando a entrada é 5, você vai ter 5 rows separados por espaço e um ponto de exclamação. É importante falar que os problemas, por mais que ele te mostre um caso de teste, vai ter muitos outros casos de teste. Então, muitas vezes, o teu problema passa nos casos de teste que a questão te mostra. Por exemplo, ele te mostra os 5 e os 5 rows, mas para o seu problema ser aceito, ele tem que passar em todos que também não estão aqui. Então ele tem que funcionar para o 1 até o 1.000.000. Por isso que essa parte aqui é importante. Se o seu problema passa nos exemplos que estão aqui, mas não está passando pelo juiz, então você tem que pensar em algum desses casos que pode ter na entrada que não está funcionando no seu código. Algo importante também de observar é o tempo limite da questão. Isso daqui é em quanto tempo o seu programa deve rodar desde a entrada até o processamento e a saída. Então, nesse caso, o time limit é 1, então ele tem que fazer tudo isso em menos de 1 segundo. Isso é importante junto com esse número aqui, que é o que define o quão complexo vai ser a sua solução. Depois que você envia isso daqui, o Eliandro perguntou o que seria o juiz. O juiz é a plataforma. Deixa eu voltar aqui. A plataforma que a gente usa para maratona. Então, por exemplo, o Boca. O juiz é quando você envia o seu código e ele passa pela aquela validação automática. O, o José perguntou: tem algum jeito de nós mesmos vermos quanto tempo nosso código roda? Tem algumas funções de C que calcula isso exatamente, mas no geral a gente estima, porque roda bem rápido. Se em 1 segundo um código consegue fazer 1.000.000, eu acho que é 1.000.000 de. Não, é 1 bilhão de contas. Então, com isso a gente consegue ter uma base de em quanto tempo o nosso código está rodando e se ele vai passar nesse tempo. Isso vai ser uma aula mais para frente que a gente vai explicar sobre complexidade. Então, tem coisas que deixam o código mais pesado, tipo você repetir uma mesma linha várias vezes, que recursão também deixa mais pesado. Mas no geral, a gente estima, é raro você precisar ver exatamente o tempo que seu código está rodando. Quando você manda você submete o código na plataforma, como eu falei para o Eliandro, a gente utiliza o Boca, você manda, ele vai ser analisado automaticamente, que a gente chama pelo juiz, e vai retornar algum veredito. Os vereditos que a gente pode receber é accepted, que é quando o seu código passou por todos os casos de teste do juiz. Pode ter o WA, que é o seu código compilou e rodou, mas a resposta está errada. Então, se você printa o número errado, ou então se a sua lógica não estiver certa, é o WA. O TLE é o problema que daria se você excede o time limit. Então, esse daqui, o time limit é 1. Se o seu código roda em mais de 1 segundo, ele te retorna um TLE. O runtime significa que o programa compilou, ele começou a rodar,
mas ele não exibiu a resposta porque ele crashou no meio da execução. Então, isso daqui acontece quando, em algum dos casos de teste, você tem, por exemplo, divisão por zero. O código vai compilar, porque isso não é um erro, mas durante a execução, se ele tenta fazer uma divisão por zero, o código vai parar. Também acontece quando você tenta acessar lugar da memória que não está alocado, que não existe. Que são coisas que, enquanto você está codando, você não repara, mas podem acontecer. Tem o erro de compilação, que é, por exemplo, tá faltando o, o Eliandro perguntou, loop infinito entra no TLE ou no RT? RT? Ah, no runtime. O loop infinito entraria no TLE, porque seu código ele nem vai retornar a resposta. Ele vai ficar rodando, rodando, até bater o tempo que o problema aceita, daí ele vai ser cortado pelo juiz. Então vai retornar TLE. O compilation error é quando tem alguma coisa no código muito errado, tipo falta ponto e vírgula, você errou parênteses, ou seja, tem alguma coisa escrito errado, que nem compilar dá. Isso aqui é bem raro, porque geralmente você compila e testa se o seu código está funcionando antes de submeter, pelo menos é o que se espera. E também temos o presentation error, que é quando o programa está imprimindo a resposta certa, mas não no formato exigido. Tem algumas maratonas que consideram isso aqui como resposta errada, mas a maioria considera, só te avisa, você não printou no formato que a gente estava esperando, mas a tua resposta está certa. Então, nesse caso aqui, se tivesse um espaço entre o último row e a exclamação, seria presentation error, mas eu acredito que na maioria das maratonas eles considerariam certo. Aqui nós temos um print do Boca, que é a plataforma que a gente utiliza. A pontuação funciona da seguinte maneira. Primeiro são ranqueados por quantidade de questão que cada participante resolveu. Então, cada questão a gente recebe um balão. Então, essas daqui resolveram um, ficaram embaixo, 3, 4, 5 e 7. E depois, para desempatar isso, é considerado a minutagem. Então, se vocês perceberem, aqui tem 42, 51, 41. Isso aqui foi o tempo em que essa pessoa conseguiu passar esses problemas. E além da minutagem, para desempatar, a gente considera quantas vezes a pessoa errou até acertar aquele problema. Então, ele soma essas minutagens e soma mais 20 minutos para cada erro até acertar esse problema. Então, por isso que, por mais que esses três conseguiram passar todas as questões, esse daqui está embaixo. Porque ele errou 6 vezes essa, 2 vezes essa, 4 vezes essa, 2 vezes essa. Então, vai somando 20 minutos a cada erro e contando nesse número aqui, que funciona também para o ranking. Então, além de você ter que conseguir entender os problemas, resolver eles de forma rápida, você também tem que ser bastante assertivo, não ficar mandando muita submissão até conseguir passar o problema. Dicas para se preparar. O principal é fazer treino frequente. A gente tem as plataformas WeCrowd, que ela é do Brasil, você tem questões de maratona em português, inclusive é aqui desse print aqui. Tem o Neps Academy, que além de questões também tem bastante conteúdo teórico. E o Codeforce, que é o principal usado
pelos maratonistas, só que ele é em inglês. Então, ele tem muito mais questões, umas questões de níveis maiores, mas são a maioria em inglês. E também a dica é, além de estudar, é claro, você preparar o seu material impresso, que nas maratonas você pode levar material impresso, que são códigos, fórmulas matemáticas, livros para consultas. E aqui eu trouxe o documento que a professora Aline faz, que tem diversos links importantes. Então, tem tutorial de como usar o Boca, tem outros treinamentos que já tiveram, tem além dos treinamentos nossos, tem de outras universidades, livros, os notebooks de outros times. Notebook é como a gente chama o livro que a gente imprime para levar para as maratonas. Então, agora a gente vai começar a parte da programação mesmo. A gente vai usar C e C++. O porquê disso? Porque dentre as opções que é Python, Java e C e C++, C e C++ são as linguagens mais rápidas. Então, considerando o Python, ele é mais fácil de entender e de aprender, só que ele é muito mais lento que C. Por mais que as maratonas garantam que todas as questões têm como resolver nessas três linguagens, para resolver a maioria das questões em Python, você vai ter que ter um domínio muito maior da linguagem, porque você vai ter que otimizar bastante a linguagem. Então, por isso que a gente utiliza C e C++, que é fácil de programar e é rápido. Para programar, a gente precisa de uma IDE. As que tem disponível na maratona são o CodeBlocks e o VS Code. Eu recomendo que quem for participar se familiarize com algum desses. Mas para treino em casa, dá para usar o GDB Online, que é uma plataforma online que você consegue programar e não precisa instalar nem o compilador, nem nada, as outras ideias. Isso aqui é a base do nosso código. Primeiro temos o include, que é onde a gente vai adicionar todas as bibliotecas. Essa biblioteca bits/stdc++.h é a biblioteca que contém todas as outras, então você não precisa se preocupar, por exemplo, eu estou utilizando string nesse código, eu vou precisar incluir a biblioteca de string? Com essa daqui não, porque você já está incluindo todas. Isso não aumenta o tempo de execução do programa, porque isso aqui aumenta só o tempo de compilação. Ele compila isso tudo, mas na execução ele vai rodar no mesmo tempo normalmente. Também aqui embaixo a gente tem o namespace. Isso daqui é para a biblioteca padrão do C++. Então, normalmente, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, você teria que digitar que você está pegando uma função da biblioteca std e depois colocar o comando que você está utilizando. Isso aqui, os comandos do C++. Então, para você não precisar ficar colocando esse std antes de tudo, a gente utiliza esse namespace, que daí o código já entende que tudo que você for pegar vai ser dele. A gente tem a main, que é onde o seu código vai rodar, e o return zero, que é para mostrar que o seu código rodou sem erros. Geralmente esse return zero não faz muita diferença, mas eu acho que tem
algumas plataformas que dá erro se você não mandar com return 0, mas é bem raro. Eh, Aqui nós temos os operadores e variáveis. Operadores são as contas que a gente consegue fazer com os números. Então a gente pode fazer soma, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão. Essa divisão aqui, ela é, se você faz entre dois números inteiros, ela vai retornar só a parte inteira. Se você faz entre double e um inteiro, daí ela já vai retornar o double, que é o número decimal. E o resto da divisão é tipo 7 com o resto 2, ele vai retornar 1, que é o resto. Aqui tem as principais tipos e suas informações. O int, isso daqui é do como você escaneia ele. Você precisa utilizar a porcentagem D para escanear ele. Ele armazena números inteiros e o intervalo dele vai de 100 mil, milhão, 2 bilhões, menos 2 bilhões a 2 bilhões. O long long, ele armazena números inteiros muito grandes, então é 10 a 18. Esse número, menos 10 a 18 a 10 a 18. Esse aqui é 10 a nona. É importante saber essas nomenclaturas, porque aparece bastante, como vocês viram lá no exemplo de problema, era 10 a sexta. O float é um número com ponto decimal, que é 3,4 elevado a menos 38 a 3,4 elevado a 38. O double é a mesma coisa que o float, só que com mais precisão. O char é que armazena caracteres, ele armazena em formato de número. Então, isso é uma coisa que a gente vê na tabela ASCII. Você tem uma equivalência de um número com um caractere. Temos também o booleano, o bool, que armazena verdadeiro ou falso. Ele, na verdade, armazena 0 e 1. Ele considera 0 como falso e 1 como verdadeiro. E a gente tem também, isso que não é uma variável primitiva, é o char, que seria o string para o C. Que em C++ já tem um tipo chamado string, mas em C é uma cadeia de caracteres. Então, é um vetor de char. Você representa ele com porcentagem S e o intervalo é o que você definir dentro dessa, dessa chavinha. Isso aqui é o comando que pode ser usado para descobrir os limites. Então, se em uma maratona você estiver recebendo um número muito grande e quiser ver qual dessas coisas aqui você pode utilizar, você pode usar esse comandinho aqui e você só troca o int pela variável que você quer ver os limites. E nós também temos a parte de leitura e impressão. Então, quando o problema te dá um número, você tem que usar um scanf para pegar esse número. Então aqui ele define um int, dois números inteiros, A e B, e ele está escaneando esses dois números. Então a gente pode observar que o int é porcentagem D, então 2 porcentagem D precisa ter esse E comercial no scanf apenas, que isso significa aonde você vai armazenar eles. Isso é uma coisa mais chatinha de entender, mas é mais para frente que a gente vai ver em detalhes. Então, no endereço de A você vai colocar esse número aqui, o primeiro número, e no endereço de B você vai colocar o segundo. E nós temos o print, que ele printa
as coisas no formato que você coloca aqui. Então, ele vai printar a soma, dois pontos, espaço, um número, que é o porcentagem D, e isso daqui é o fim de linha. Ele é o que faz pular de linha, e geralmente é importante colocar para não receber. Eu esqueci o nome, presentation error. E então aqui esse número vai ser o A mais B. Se você quisesse printar, se vocês perceber, tem dois, mas eu já estou fazendo a soma com o meu operador nessa parte do código. Então, se você quisesse colocar mais um número, você colocaria vírgula, outra porcentagem D aqui, e mais um número ou operação. Isso daqui é o formato de C, ele é mais rápido, mas também a gente tem o formato de C++, que é o CIN e o Cout. No geral, ele é mais lento, só que ele é útil para lidar com strings, porque o C++ ele tem a biblioteca de string que facilita bastante, a gente não tem que lidar com o vetor de char. Então, o CIN é equivalente ao scanf, o Cout é equivalente ao printf, e esse endl, o endline, é o Ctrl+N. Também é legal a gente saber que o printf ele tem várias opções para formatar a saída. Então, que a gente coloca no nosso representante de. Calma. Isso, o Bruno Antônio perguntou: essa questão de mais lento e mais rápido é sobre a velocidade que o programa roda? Sim, em questões que você tem muitas entradas, não é muito recomendado usar o CIN e o Cout, porque eles funcionam um pouco mais lento e isso acumulado vai fazer o seu programa rodar de forma mais lenta. Como eu falei lá no início, cada problema define em quanto tempo seu programa tem que rodar. Então, tem algumas coisas que dá para fazer para deixar o CIN e o Cout mais rápido. Você mexe com a forma que eles são sincronizados, mas no geral eu recomendo usar o scan e o printf mesmo. Aqui são as formatação que a gente consegue fazer com essas representação dos nossos tipos. Então, por exemplo, o LF, ele é o double, que é o número decimal com mais precisão. Se você coloca antes do porcentagem .3LF, vai significar que ele vai printar o seu double com 3 casas decimal. E esse ponto 3 você pode colocar o que for necessário. Esse aqui nós temos um porcentagem D, que é o de int, só que com mais no meio. Isso significa que ele vai mostrar o sinal, se o número é negativo ou é positivo. Geral, quando o número é negativo, por padrão, ele já mostra, só que quando o número é positivo, ele omite. Então, isso aqui é só para mostrar esse sinal. Colocando um número entre o porcentagem e o D, você imprime um número com a largura que você colocou aqui. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui a IDE, include bits barra stdc ++.h, que é a nossa biblioteca que tem todas, usem namespace std, que é a biblioteca padrão do C++, e a nossa main. Então, aqui, se eu quiser, eu passei, se eu quiser printar, ó, eu tenho um número 5, só que eu quero printar ele com tamanho, eu tenho que definir o nome. Ó, eu defino o tipo
da minha variável, o nome dela, e eu posso definir direto aqui o valor que ela vai ter. Então, aqui eu vou printar esse 5 com o tamanho de 5. Eu esqueci do ponto e vírgula. Então aqui, se vocês forem ver, tem 4 espaços e um 5. Isso é bem importante que para o formato da saída, que tem vários problemas que são chatinhos com esse formato, e que é mais difícil de fazer com o CNC Out. Dá para fazer, mas é mais chatinho. Quando você coloca 0 e um número, ele completa essa largura com os zeros. Então, aqui, se eu coloco um 0 aqui, ele vai printar 4 0 e um 5. Isso aqui é importante para a questão, por exemplo, que você está mexendo com horário. Você tem um 5 representando 5 minutos, você quer printar 0,5. E também temos o 0 vezes D. Nesse daqui você, depois das aspas, você manda dois números, o N representando a quantidade, o tamanho do seu número e o X, o número que você quer printar. Então, ao invés da gente já definir aqui o tamanho do nosso número, a gente define, ele vai ser variável também. Então, com isso a gente já sabe o básico para conseguir resolver alguns problemas. Então, por exemplo, esse daqui, a questão do bcrowd extremamente básico. Você basicamente vai ter que ler dois valores, A e B, atribuir seu resultado na variável x e printar ela nesse formato aqui. A entrada contém dois valores inteiros, então não vai ser decimal, e a saída tem que ter esse x espaço igual espaço o nosso resultado. Então, vamos fazer isso daqui. Eu defino as minhas variáveis, vão ser A e B do tipo inteiro, e X onde eu vou armazenar o meu resultado. Eu vou escanear o meu A e B, que são inteiros, então porcentagem D, E comercial A, E comercial B. Eu vou colocar no meu X a soma deles. É a soma mesmo? É. E depois eu vou printar esse resultado. Então, nesse caso aqui, ele 10 e 9 tem que ser... Ah, eu esqueci do X, ó. Deixa eu parar aqui. X igual ao nosso resultado. Então, 10 e 9 tem que estar x igual a 19. Então, aqui a gente já pode submeter. Aí passou o nosso primeiro código. Eu também trouxe outro que é a mesma coisa, mas a diferença, se vocês quiserem fazer, é a questão 1007 do bcrowd. Só que, esse eu vou fazer, ele é interessante. O José perguntou se eu vou liberar o slide depois que acabar, eu vou sim. Tanto que tem as questões e tem o link do documento da Aline, vocês podem ver aqui. Essa daqui já é mais complexa. Ele vai receber 4 números e vai multiplicar os dois primeiros menos a multiplicação dos dois últimos. Então, vou fazer isso também. Eu perdi o... É aqui mesmo.
aqui. Então ele vai ler 4 números. E a nossa resposta vai ser a multiplicação dos dois primeiros menos a multiplicação dos dois segundos. O, o C ele já entende a ordem que ele tem que fazer as coisas. Então, ele faz primeiro as multiplicações para depois fazer a subtração. Mas quando você quer definir a ordem que ele vai efetuar isso, é igual na matemática. Você coloca parênteses nas coisas que vão ser resolvidas primeiro, e assim ele vai seguir a ordem que você está querendo. Então, aqui no exemplo, ele printa diferença, espaço igual, espaço e o nosso resultado. Em maiúsculo? Em maiúsculo. Vou até copiar aqui. Então, no caso de teste, ele nos dá 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. E diferença de menos 26. Então a nossa resposta está certa. É bom testar com todos os casos de teste. Eu, eu dei Ctrl C em coisa errada aqui. 0078. 0078. Menos 56. Como vocês viram, eu não digitei exatamente do jeito que está aqui, porque o Scanf ele reconhece tanto pular de linha quanto dar espaço. Ele vai pegar 4 números independentes. E 5, 6 menos 7, 8. 5, 6 menos 7, 8. Que dá 86. Então tá printando certo. Alguma dúvida por enquanto? Aí o nosso código passou. O Eliandro vai perguntar sobre o Scamp. Pode perguntar. Quando quero ler a linha inteira com espaço, como procede? Isso entra mais na aula de string, mas basicamente é, se não me engano, é entre colchetes, Ctrl barra N. Deixa eu verificar aqui se é isso mesmo. Geralmente, quando você quer ler a pergunta do Eliandro, é sobre, por exemplo, se a sua entrada tem alguma coisa, um espaço, outra coisa, um espaço, outra coisa, e ao invés de você ler cada uma por vez, você quer ler essa linha inteira. Geralmente, como isso é usado. É isso, o José aqui lembrou. O, você usa Ctrl barra N? Eu acho que é assim. Deixa eu pegar aqui. Mas geralmente isso daqui é usado com string. E como em C++ é mais fácil de mexer com string, a gente usa a string do C++. Deixa eu dar exemplo aqui. String A.
e a gente usa o getLine. O CIN também vai pegar só um. Então, o getLine, ele vai funcionar com o CIN e vai pegar, colocar isso na minha variável. Então, isso daqui é para o C++ usando CIN, Cout e getLine. Você misturar Cout, você misturar CIN com scanf, geralmente dá problema. E para o C é é isso daqui, Ctrl barra N. Porcentagem, e eu acho que tem um S aqui. Deixa eu. Ah, é isso mesmo. Então, quando você tiver o. Só vou terminar essa aqui. Quando você estiver lidando com o vetor de char do C, você utiliza isso daqui. Isso daqui também serve para definir o tamanho que você quer. Então, eu quero pegar 20 letras da minha linha completa. Então, é esse formato. O José perguntou se o tipo string funciona como um vetor também. Sim, ele na implementação dele não é bem como um vetor, ele tem algumas opções a mais, mas você também consegue, por exemplo, pegar o, a segunda letra dessa minha palavra. Então ele também tem, ele parece um vetor, mas na implementação dele não é bem assim. Então, agora a gente vai ver aqui. O José perguntou, mas aí não é o barra zero que indica a finalização? Eu não entendi bem a pergunta, mas na representação do C, a gente tem, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ter um vetor de char, que vai ser como a gente vai representar a nossa palavra. Então, se a nossa palavra é banana, em cada local vai ter uma letra e no fim vai ter Ctrl barra zero para simular o fim. Eu, eu acredito, o José perguntou, no tipo char que indica o fim da cadeia de caracteres é o Ctrl barra zero. Daí no tipo string seria também? Eu acredito que não, porque o tipo string ele funciona parecido com o vector de C. Então, ele tem um ponteiro indicando o início e o fim, e não um caractere específico. Agora a gente vai passar para as condicionais. Essas aqui são as coisas que permitem que o nosso programa tome decisões com base em valores ou condições. Então, o if é o nosso se, então se a condição for verdadeira, a gente executa o código que tiver dentro dessas chaves. Temos o else if, que é o se não, se, então se a condição de cima não for verdadeira e se essa condição atual for, a gente entra dentro desse bloco de código. E temos por fim o se não, que é se todas as condições de cima forem falsas, ele entra nessa daqui. De forma geral, você pode ir empilhando else e if o quanto você quiser, mas para condições mais simples tem outra opção que performa um pouco melhor, mas é
coisa besta. Aqui a gente tem as condicionais que a gente pode colocar dentro aqui dos nossos parênteses. Então, igual, igual. Você está comparando igual. Então, se a minha variável for igual a zero, eu entro aqui. O exclamação igual é diferente. Menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual. E temos também o que junta as nossas condições. Então, duas barrinhas é o ou a gente pode escrever OR. Então, se a condição 1 ou a condição 2 for verdadeira, ele entra aqui. E também nós temos os dois E comercial, ou a gente pode escrever AND, que é E. Então, se a condição 1 e a condição 2 for verdadeira, a gente entra dentro. E temos também o exclamação sozinho antes da condição, ele é um não, o not. Ele praticamente inverte o nosso verdadeiro ou falso. Então, se a condição for verdadeira e tiver um not aqui, ele não vai entrar nesse if, porque vai ser não condição 1. Eu falei que não era bom empilhar um monte de if else, aqui um monte de else if, e aqui tem a opção melhor, que é quando usamos o switch. Usamos o switch quando queremos executar ações diferentes com base no valor exato de uma variável, normalmente int ou char. Esse switch, você vai colocar a variável aqui e em cada caso vai ser um valor que você espera que a variável tenha. Então, por exemplo, a variável A, se ela tiver o valor 1, ela vai vir aqui. Se o valor dela for 2, ela vem aqui. E se não for nenhum desses que a gente esperou, ela vai para o default. Se vocês pensar, é parecido com o que se faria aqui. Só que só dá para fazer com igualdade. Então você não consegue fazer, por exemplo, se ela for menor que alguma coisa, ela vem para esse, se ela for maior que alguma coisa, ela vem para esse. Não, isso daqui é só para definir exatamente quais valores você está esperando que cheguem nela. Então, de explicações nessa aula foi isso. Aqui eu ainda vou resolver esses quatro, dando o exemplo de como a gente consegue aplicar essas coisas que a gente viu. E para quem é do primeiro período da computação, essas são as questões da seletiva do Ricardo Martins que dá para resolver já com o que a gente aprendeu hoje. Então, a questão A, que é o Hello World, é um printf normal. A área do círculo são só operadores, ele te dá o raio do círculo e você tem que fazer a conta da área. Então você usa double e operadores. O de quadrante são só um monte de if. Vai ter copa, também é condicional, if. Top N também é condicional. O fuso horário é uma conta simples. Ela, dependendo do jeito que você implementar ela, você vai precisar de um if também. E o PEP já tirei a vela. Se não me engano, é de condicional. Deixa eu ver aqui. É, se vocês verem, você só tem que. Esses últimos números são. Você usa uma condicional e você tem que printar certinho. Então aqui entra aquela parte do printf com a quantidade de zeros específico. Por enquanto, eu não vou resolver as questões da seletiva do Ricardo, porque ela está aberta até segunda. Então eu recomendo vocês fazerem tanto para treinar quanto para tentar pegar a vaga para Mineira. O José perguntou se terá toda semana as aulas. Sim, a nossa ideia é todo sábado ter aula teórica e toda quinta-feira, a partir. Eu não tinha visto a questão do Leandro. E toda quinta-feira,
se a gente vai ficar na sala 15 da computação a partir do meio-dia, que é o horário de almoço. Caso vocês queiram ou ver alguma dúvida sobre essas questões que a gente vai passar para vocês treinarem, ou entender alguma coisa da matéria, então, todo sábado a partir das 13 e toda quinta a meio-dia na sala 15. José perguntou: os alunos do técnico não podem ir na mineira, né? O Ricardo e a Aline estão vendo se a gente vai conseguir levar um time café com leite. Que as pessoas do técnico não podem participar valendo, mas podem ser levados como café com leite. Então, a gente ainda não tem certeza se o nosso campus vai ter algum time café com leite, mas a Aline está correndo atrás para tentar levar um time só de técnicos para participar. É... Tá. Eu vou resolver essas 4 questões aqui e no meio da semana, eu não sei se eu vou. Eu ainda vou ver se eu resolvo as questões da seletiva do Ricardo na próxima aula, ou se eu gravo um vídeo, ou se eu deixo só para quem for na sala 15 presencialmente. Mas, de alguma forma, eu vou disponibilizar a resolução das questões que ele deu. Tem várias bem divertidas. Então, vou resolver aqui a primeira dos meus exemplos, que é a de múltiplos. Isso aqui, você praticamente tem que... Você recebe dois valores, A e B, e você tem que printar se eles são múltiplos ou não. Então, a gente resolve... Eu vou abrir isso aqui lá para ficar mais fácil. A gente resolve isso aqui usando o operador de resto. Eu não precisava até apagar tudo. Então, a gente vai receber dois números inteiros. Então, int A e B. A gente vai escanear eles. E a gente, se eles são múltiplos, a gente printa são múltiplos, se não são, a gente printa não são. Então, como que a gente vê se eles são múltiplos? A gente coloca um if, o A dividido por B foi igual a zero. Então, lembrando que o porcentagem, ele também é uma... Ele faz a operação de resto, então ele vai dividir o A por B e vai retornar o resto dessa operação. Então, se esse resto for zero, significa que o A é um múltiplo de B, então ele dá para ser dividido por B. Ou então, a outra opção que a gente tem é se o B, o site, é isso, o site me tirou. Deixa eu voltar aqui. Então, ele recebe dois valores, escaneia eles, e se o resto da divisão do A por B for igual a zero, ou se o resto da divisão de B por A for igual a zero,
ele vai printar o são múltiplos e o fim de linha. Se eles não forem, ele vai printar não múltiplos. Não são múltiplos. O fim de linha. Vamos testar. 6 e 24. 6, 6 e 24 são múltiplos. E 6 e 25, que obviamente não são. 6 e 25 não são. Vamos submeter esse em C++. Ah, Bcrowd demora às vezes. Passou. O maior, ele ele quer saber qual desses três números são maiores. Mas em vez, dá para fazer isso usando só if e else. Então, tipo, if esse número for maior que o segundo e o terceiro, você printa ele. Se o segundo for maior que o primeiro e o terceiro, você printa ele. Se o terceiro for maior que os dois primeiros, você printa ele. Só que aqui ele usa uma fórmula mais esquisita. Então, deixa eu liberar a lista de chamada, que a Aline vai ver se ela consegue gerar hora complementar com as nossas aulas. Aqui. Então, quem quiser pode responder o formulário e talvez ganhe. A Aline ainda vai ver como funciona essa parte, hora complementar. Então, para a gente fazer do jeito que o problema pede aqui, ele, ele dá uma fórmula e quer que a gente utilize ela. Só que ela vê que é um número maior entre dois números apenas. Então a gente vai ter que fazer ela duas vezes. Então essa fórmula, a gente vai receber três números. A gente vai ler esses três números. E aqui nesse maior entre o A e B, a gente vai receber o A mais B mais o valor absoluto. Isso daqui é uma coisa que eu não expliquei, mas tem. Ele retorna. Ele tira o negativo, se o número for. Então, ele é ABS, que é o absolute, A menos B. E isso tudo dividido por 2. Tá certo essa fórmula aqui? Certo. Como todos esses números são inteiros, quando eu dividir por 2, que também é um número inteiro, ele vai retornar um inteiro. Eu acredito que essa conta não tem como retornar algum valor decimal, mas por padrão também da linguagem. O Rafael perguntou sobre o formulário, o que que é RA? Ele é o registro acadêmico, é aquele número que você usa para acessar o SWAP, por exemplo. O seu deve ser tipo 20, 25, 134, talvez. Não sei se você. Ah, sim. Então, isso daqui ele vai achar só o maior valor entre o A e o B. Então, deixa eu printar para ver se a fórmula está funcionando.
Não funcionou porque eu coloquei um porcentagem não e-comercial. Não funcionou porque eu tenho um else aqui solto. Aí. Então aqui ele tá pegando só os dois primeiros por enquanto. Então o maior é o 2. Então pra gente ver o maior entre os três, tem diferença entre declarar variáveis em uma linha e declarar separado? Tipo int ABC e depois o int maior AB? Não. Isso, obviamente, como você é uma linguagem estruturada, o que você declara embaixo você não consegue usar em cima. Mas no geral não tem muito problema não. O, o que você pode ter problema também é com o escopo. Então, se você declara uma variável fora da main, você consegue usar no programa inteiro. Se você declara uma variável dentro da main, você não consegue usar ela fora da main. Isso também é uma coisa mais avançada que a gente vai ver. Então, mas se eu declarasse isso tudo junto, que eu inclusive acho que é uma boa prática, funciona do mesmo jeito. Ó, aqui eu vejo pela fórmula que o problema me deu o maior entre A e B. E para definir o maior de todos, eu tenho que ver o maior entre esse e o C. Então, o maior de todos vai ser essa mesma fórmula aqui. Só que em todo lugar onde tem um A, eu coloco essa variável. E todo lugar onde tem um B, eu coloco o meu C. E eu vou printar esse maior de todos. Então, no exemplo é 7, 14, 106. 7, 14, 106. Ele printa 106. E o outro é 217, 14 e 6. 207, 14, 217. 217, 14 e 6. 217. Teste de seleção. Esse daqui é mais chatinho de fazer, ele tem. São vários ifs. Então eu vou ler A, B, C e D e ver se o meu B for maior do que C, se o D for maior que A, se a soma de C com D for maior que a soma de A e B, e se C e D ambos forem positivos, e se a variável A for par. Então, depois de todas essas condições, eu printo se esses valores serão aceitos ou não aceitos. Eu vou até deixar aqui para eu ir fazendo. Ó, eu vou ter 4 valores. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ler esses 4 valores. Então, se eu tenho que ver se B for maior que o C, B em minúsculo, eu declarei o nome das variáveis em minúsculo, então o C reconhece isso. Então, eu tenho que sempre usar em minúsculo. Então, se B for maior que o C e se o D for maior que o A e a soma de C com B, C com B, tem que ser maior que a soma de A e B e
C e B ambos forem positivos. Então, C maior que 0, D maior que 0. Se a variável A for par. Como que a gente vê se ela é par? A gente vê o resto da divisão dela por 2. Então, aqui, deixa eu colocar só mais um parênteses aqui. Então, se passar por todas essas condições, eu conectei elas com o operador E, aí sim eu vou printar a minha resposta, que é valores aceitos. E se ela não passar por alguma dessas condições, eu vou printar o valores não aceitos. Ah, eu coloquei o porcentagem de novo aqui. Então, 5, 6, 7, 8, valores não aceitos. 2, 3, 2, 6, valores não aceitos também. Eu fiz algum erro nessa lógica. O B maior que C, D for maior que A. Deixa eu colocar aqui para garantir. C e D for maior que a soma de C e D for maior que A e B. C e D ambos forem positivos. E A dividido por 2 forem par. Será que o erro era só aquilo? É, não tá indo. Ah, alguém tá vendo o erro? Deixa eu ver aqui. A soma de C com D. Ah, o Thiago tem visão boa. 2, 3, 2, 6. Aí, boa. Valeu, Thiago. E por fim, a gente tem a questão de DDD. Essa daqui é o exemplo mais básico que tem para se usar a switch case. Então você tem vários números e quer printar cada coisa para cada número. Então a gente faz um switch case onde, se o caso for 61, eu printo Brasília. Se o caso for 71, eu printo Salvador. Vamos fazer isso aqui. Tá, eu vou receber um N, vou pegar ele e vou usar o meu switch. Então, eu vou usar switch N. Caso ele seja 61, eu vou printar Brasília. E tenho que dar o meu break. Isso aqui é para ele não continuar olhando os outros casos. Então, o break ele sai de fora do meu switch. Eu vou repetir isso para todos os estados.
Então, caso 71, eu vou printar Salvador. Caso 11, São Paulo. Caso 21, Rio de Janeiro. Trinta e dois, Juiz de Fora. Dezenove, Campinas. E por último não, Vitória. E por último, 31, que é Belo Horizonte. Onze, ele printa São Paulo. Então, se vocês repararem, é a mesma coisa que eu ter feito um monte de if, um embaixo do outro. Só que isso aqui é recomendado, mas é mais questão de assembly, então não muda tanto. Mas é bom saber. Eu esqueci do default. Ó, como é importante você ler as questões antes de fazer. Aqui, ele não tem na lista, mas ele fala que quando o DDD não tá, ele tem que colocar o DDD não cadastrado. Eu acho que na primeira vez que eu resolvi essa questão, uns 2 anos atrás, eu fiz o mesmo erro de não ler. Então, aqui, caso não for nenhum desses, ele vai parar no meu default. Então, se o meu número for 26, ele printa o DDD não cadastrado. Agora foi. Então, essa foi a aula de hoje. Para quem quiser treinar, eu recomendo essas questões da seletiva do Ricardo. O, as outras que não estão aqui, tipo a D, elas têm alguns tópicos mais avançados, mas se vocês quiserem tentar adiantar o conteúdo, tem umas até de grafo, e tem umas bem difíceis. Então, no geral é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Vou encerrar a gravação.